Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre aquecimento, isolamento térmico, pintura e proteção de tubulações. Meu nome é Matheus Felipe Souza Oliveira e hoje nós vamos entrar na nossa última aula da disciplina. E aí, como introdução, né, eu trouxe que o principal objetivo dessa aula é entender aí os princípios de aquecimento, isolamento térmico, pintura e proteção em tubulações industriais, porque eles são importantes para a preservação das propriedades dos produtos que passam dentro dessas tubulações, redução das perdas energéticas, seja aí por perda de energia em forma de calor, né, e garantia de segurança e longevidade das instalações, porque aí a gente garante que não ocorra a ferrugem, né, que elas não vão que a tubulação não se degrade, porque essa pintura também serve como proteção da tubulação, não só também para informar, igual a gente estudou na última aula com a sinalização de segurança feita nas tubulações, né? E aí, entrando na primeira parte, que é de aquecimento das tubulações, aqui eu trouxe essa imagem só para vocês verem, o tubo de cima aí, ele é um aquecedor, né, e ele faz um aquecimento em paralelo com a tubulação, aí ele fica em cima da tubulação aquecendo ela e isso faz com que ela como um todo se aqueça. E a finalidade do aquecimento das tubulações é a manutenção do escoamento, porque tem alguns líquidos que por causa da alta viscosidade ou sólidos em temperatura ambiente que precisam, né, passar aí por um aquecimento para que na temperatura ambiente eles estejam na forma de líquidos. E aí isso também vale para os líquidos de alta viscosidade, que quanto mais calor, menor a viscosidade, né? Então a gente consegue escoar melhor. E também a finalidade de estabilidade térmica, que evita a mudança do estado físico ou causando reações químicas indesejadas, que por exemplo, se uma gordura, né, se solidificar, ela vai causar uma reação química indesejada, pode causar alguma e essa mudança pode entupir a tubulação, e aí isso pode gerar uma série de problemas para a empresa. Então, por isso que a gente acaba tendo a questão do aquecimento de tubulações. E aí, quanto à questão das finalidades, nós também temos aí o pré-aquecimento para liquefazer depósitos sólidos antes do uso, especialmente após períodos de parada, né, tipo entre troca de turnos. E em outros lugares, né, no Brasil a gente não tem esse problema, mas em outros lugares a gente tem o clima frio, que ele acaba congelando as tubulações, né, porque muitas das tubulações passam de fora das fábricas, e aí, igual a gente pode ver aqui nessa imagem, e aí isso acaba congelando gases ou líquidos em locais com baixa temperatura e faz com que entupa as tubulações. Então a gente tem um aquecimento também para isso. E aí, dentre os produtos que necessitam do aquecimento, a gente pode citar as gorduras, que em temperatura ambiente elas estão em estado sólido, como é o caso da manteiga de cacau, da banha, de uma gordura hidrogenada, que a temperatura aí de fusão delas, né, é lá para perto de 50 a 60 graus Celsius, então a gente precisa que elas não estejam em estado sólido, então precisa do aquecimento. Tem óleos também que abaixo da temperatura ambiente eles podem ficar mais viscosos, né? Viscosos, igual o óleo de coco, a palma, o palmiste, a macaúba e outros óleos vegetais. E as ceras e resinas, aqui ficou errado, mas ceras, resinas e parafinas que também têm um estado uma meio formato de creme, né? Talvez de um sorvete, então eles ficam naquela forma sólida, que não é tão sólida, mas ainda assim é sólido o suficiente para poder causar um entupimento. Nós temos as graxas, o asfalto e o piche, petróleo bruto, óleo combustível, óleos lubrificantes viscosos, polímeros, enxofre e ureia. E aí daí das graxas para baixo não é muito na nossa área, mas é bom de vocês entenderem qual que é a finalidade do aquecimento e quais são os produtos que precisam passar por esse processo. E não é a finalidade do aquecimento das tubulações a elevação da temperatura do líquido circulante, não é a finalidade disso. E, e ela é utilizada só quando deseja compensar as perdas de calor que ocorrem ao longo da tubulação, para que a temperatura inicial do líquido seja mantida. Então, para que, por exemplo, uma gordura mesmo, né, quando ela entra ali nessa tubulação, ela vai entrar numa forma líquida, porque ela precisa passar, se ela entrar de forma sólida, ela só vai entupir. Então, eles só utilizam o aquecimento para garantir que, da mesma forma que ela entrou, ela saia e ela não cause nenhum problema durante o processo.
Ah, era esse daqui, era aqui também, esse resumindo. E devem ser aquecidos os materiais que trabalham que sejam sólidos na temperatura ambiente, os líquidos de alta viscosidade, igual eu falei para vocês, com alto ponto de congelamento ou que tendem a formar depósitos sólidos quando resfriados, no caso tipo a manteiga de cacau, ela acaba formando, né, ela fica mais sólida, então não é interessante que ela esteja na tubulação de uma forma sólida e linhas de gases liquefeitos para evitar o congelamento em pontos onde haja uma forte descompressão do gás, como geralmente ocorre no trecho após certas válvulas de controle e válvulas redutoras de pressão. Já entrando aí nos sistemas de aquecimento, né, como eu mostrei lá para vocês, o primeiro são os tubos externos paralelos, que eles andam aí ao lado dos tubos onde vão passar aí os produtos. E aí eles têm baixo custo, eles são de fácil manutenção, mas eles têm um aquecimento irregular e lento, porque ele passa de fora, né? Então, provavelmente ele vai esquentar primeiro aqui, né? A gente tem aqui esse tubo, a imagem mesmo do tubo, ele está do lado direito, né, da tubulação que vai passar o produto. Então, provavelmente ele vai esquentar mais rápido o lado direito e depois o lado esquerdo. Então, quando até tudo ficar uniforme, aí vai acontecer um aquecimento irregular e lento. Então, isso pode gerar resíduos, né? Podem ficar resíduos, por exemplo, do lado esquerdo pode ficar mais resíduos de alimentos sólidos. E isso é um problema porque vai prejudicar ali a produção, né? Nós também temos os tubos enrolados externamente, igual essa imagem aqui da ponta da direita, né? Que vocês podem ver, eles são enrolados na tubulação. Eles têm uma melhor uniformidade térmica por passar em volta da tubulação de todos os lados, mas é uma instalação mais cara e de difícil controle. Mas ainda assim, eu acho que dos que a gente vai ver aqui, talvez ele seja o que tenha um retorno melhor por passar em todo o tubo. Nós também temos os tubos internos, que são ideais para manter para grandes diâmetros, então são tubos que colocam dentro de outras tubulações e eles ficam ali dentro esquentando elas. Como vocês podem ver aqui, porém é difícil de manter, e como vocês podem ver no desenho, não na imagem, no desenho desses tubos, eles são esse tubinho, essa bolinha menorzinha que tem três perninhas aqui, e essas perninhas são as perninhas que vão esquentar, vamos dizer assim, que vão esquentar a tubulação. Então é difícil de manter porque fica dentro da tubulação. Então para você arrumar, você tem que abrir toda a tubulação, tem que ver se está funcionando, tem que verificar se não está tendo um contato ali indesejado entre ele e o produto. Então é de difícil manutenção. Já as camisas externas são essas partes aí, né? Olha, como vocês podem ver, o tubo é o que passa por dentro tracejado. Não consegui achar alguma imagem para mostrar para vocês, mas eu acho que esse desenho ele é bem bom, porque como vocês podem ver, o tubo, a tubulação onde passa o produto é esse tracejado e as camisas são o que vestem o tubo. Então elas fazem essa troca térmica eficiente, mas são muito caras e elas podem contaminar, ter risco de contaminação por vazamento. Então isso daí já é um certo problema, porque ainda mais na indústria de alimentos, né? Não é algo que a gente deseja. E assim, mesmo não desejando várias outras coisas, esse é um problema que pode estragar toda uma produção ali diária, né? Se for visto um dia, ou pode se prolongar ainda mais. E a gente tem também o aquecimento elétrico, que ele é de alta precisão, ele é adequado para longas distâncias, contudo ele tem um custo elevado de implantação. Mas assim, levando em conta que nós trabalhamos com empresas de grandes portes, esse custo elevado a gente pensa quando é para uma empresa menor. Então, para eles isso não deve agregar, não deve tirar tipo muita chance de não ter esse aquecimento elétrico lá. E ele é o melhor, dentre todos ele é o melhor porque por ser elétrico ele ainda garante que dá para arrumar, sabe? A gente consegue verificar e cuidar dele melhor. E ele, como aí diz, né, ele é adequado para longas distâncias. E nas indústrias, eu acho que vocês já fizeram algumas visitas técnicas. Nessas indústrias, vocês já viram que elas são enormes, as tubulações passam de fora a fora. Então a gente precisa, talvez, de um aquecimento elétrico, talvez ele seja melhor para a nossa realidade dentro da indústria. E bom, indo para o isolamento térmico, aqui eu deixei essa imagem, eu esqueci de trocar,
Mas o isolamento térmico é mais quando a gente está buscando que não dissipe esse calor. Então tem aquela. Eu vou mostrar algumas imagens aí pra frente para vocês. Mas a gente pode colocar aquelas grades, né, para as pessoas não encostarem, que é a parte mais de proteção, mas também tem aquelas espumas, né, que eles colocam em volta das tubulações. E aí a finalidade do isolamento térmico é a finalidade econômica, reduzir os custos de energia, enquanto que a finalidade de serviço é manter o fluido em condições operacionais, sem congelamento ou superaquecimento. E aí aqui e também tem como finalidade a proteção individual, que previne de queimaduras e formação de gelo em linhas frias. E aí essas são a proteção individual aqui no caso é a proteção do colaborador, né? E aí a gente tem que a tubulação é o que está dentro e a gente tem a grade, a gente tem aqui essa outra grade nessa outra tubulação e também tem a grade na vertical para essa tubulação. Geralmente isso é colocado porque provavelmente essa tubulação aí ela tem alto calor, ou ela pode passar alguma energia, né, elétrica, e aí coloca isso para poder evitar o contato, mas ainda assim também mantendo o quesito econômico e o de serviço. E bom, quanto à classe de isolamento térmico, nós temos o isolamento para linhas quentes, que é usado em tubulações cuja temperatura é superior à temperatura ambiente, e tem as para linhas frias, quando a temperatura é inferior à temperatura ambiente. E a aplicação do isolamento térmico ela deve ser feita numa superfície limpa, sem ferrugem, óleos ou resíduos, porque isso tudo pode atrapalhar e gerar depois problemas de vazamento ou de um isolamento térmico que não é eficaz. Métodos de proteção externa. A gente tem aí a utilização de chapas de alumínio ou aço galvanizado para resistência mecânica, igual a gente vê nessas imagens aqui. E a gente tem a utilização de papelão betuminoso para vedação contra a umidade. E dentre os erros comuns, a gente tem vazamentos de óleo que comprometem o isolamento e podem causar incêndio, então por isso que lá a superfície precisa estar limpa, né? Porque esses vazamentos aí podem ocasionar algum problema, depois um problema grave, né? Que pode botar em risco os colaboradores. E quanto à pintura das tubulações, eu deixei essa mesma imagem aqui, porque a gente consegue ver algumas tubulações no fundo e eu também mostrei para vocês na aula passada as tubulações, né? Como imagino que vocês lembrem, porque a gente estudou a última NR que a gente estudou era de sinalização de segurança. E aí, uma das partes da sinalização de segurança é a sinalização por cor das tubulações. E aí a finalidade é a proteção contra a corrosão, igual eu disse para vocês no início da aula, especialmente importante para ácidos carbonos e ligas expostas ao ambiente. E também utilizada para identificar o uso de código de cores, por exemplo, verde para água, branco para vapor, e eu vou mostrar para vocês outros usos, né, outros códigos de cores. E também a estética, que melhora o aspecto visual da instalação. Muitas empresas hoje em dia, inclusive as nossas de alimentos, têm muitas visitas técnicas, né? Então eles também se importam com isso. A gente acha que não, mas a gente chega lá, aquela empresa toda bonitinha, a gente entende que sim, né? E daí, os métodos de limpeza que são aplicados nas pinturas são os métodos químicos, com solventes e ácidos. E aí, exemplo, decapagem com ácido fosfórico. E também jatos abrasivos, onde a gente tem o uso de areia ou de materiais alternativos para remoção de crostras. E aqui a gente consegue ver, né, olha, as tubulações elas estão avermelhadas. E aí a gente consegue ver que ele está limpando aqui, elas estão ficando prateadas, né? Aqui também a gente tem de motor, onde passou aí por um jato abrasivo e a gente vê que a cor alterou completamente, né? Nesse outro que também imagino que seja parte de uma roda de alguma coisa, mas eu não entendo muito disso, então vou supor que sim. E aí a gente consegue ver a limpeza com jato abrasivo, como ela deixa, né, muito mais impecável, e aí a partir disso a gente começa a etapa de pintura. Não pinta em cima de uma tubulação que tá desse jeito aí das primeiras imagens, né, claro. A gente também tem como método de limpeza o método mecânico, que ele usa escovas rotativas e esmerilhamento, que é os esmerios da vida, né? Aí aqui na primeira foto em branco, aqui fundo branco, a gente tem o esmeril sendo utilizado, e aqui embaixo a gente tem essa escova rotativa. E como forma manual de limpeza de pintura, a gente tem as lixas e raspadeiras, né?
limitados para pequenas áreas, porque não tem como funcionar limpar uma tubulação gigante. E aí aqui eu coloquei essa foto só para ilustrar, mas ele nem tá limpando nenhuma dessas duas coisas que eu citei. E aí, quanto ao código de cores das tubulações, igual eu mostrei para vocês na última aula, é utilizado a BNT NBR 54 aqui. E aí eu trouxe essa mesma imagem que eu trouxe na última aula, com as tubulações todas pintadas bem bonitinhas, né? E se elas estiverem aqui, porque eu não sei de onde que é essa imagem, né? Peguei ela no Google, mas se elas estiverem de acordo as cores aí, as cores são de acordo com essas aqui, e é isso que a NBR fala que, por exemplo, o vermelho é para água para combate a incêndio, o amarelo para gases liquefeitos, a gente tem que o branco ele é para vapor, o lilás para álcalis ou lubrificantes, o marrom para materiais não fragmentados, minérios no caso, o verde, água, exceto incêndio. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa tubulação verde aqui, né? Essa verde provavelmente passa água, exceto para incêndio, enquanto que essa do lado aqui passa um ar comprimido e a do outro lado é uma água já para incêndio. Então a gente consegue fazer essas análises. Se essa pintura for correta, a gente consegue analisar a partir disso. E todas as empresas apresentam essas mesmas colorações quando as tubulações são pintadas. E bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa aula também ela é bem rapidinha e agora nós finalizamos o nosso conteúdo dessa disciplina. E eu queria agradecer a vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma aula adicional, vocês podem me falar. Depois que a gente voltar aí do recesso do final de ano, a gente pode combinar alguma aula e eu apresentar para vocês algum outro conteúdo. E contem comigo também para dúvidas que possam surgir quanto ao trabalho que vocês estão realizando. E a gente se vê na próxima semana para dar início às apresentações do trabalho de mapa de riscos. Então, boa tarde, bom dia ou boa noite. E a gente se vê quando vocês precisarem, entre em contato comigo, tá bom?